Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Palhano, sou conselheiro tutelar, estou formado em serviço social, mas estou como conselheiro tutelar desde 2016. Na realidade, eu agradeço o espaço aqui que o vereador Marquinho ofereceu para a gente, enquanto fala do Conselho Tutelar, é mais no sentido de, não é prestar contas, mas trazer um pouco do papel do Conselho Tutelar no município de Palhoça, visto que a gente nunca fez isso, nunca teve esse espaço, apesar de a gente ter um papel de grande importância no município, e a gente acaba deixando esses espaços de mostrar, de aparecer e passando, né? Então, assim, para quem não conhece o que é o Conselho Tutelar é um órgão, não é um serviço, ele não executa nada de serviço da Prefeitura. Então, ele é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. Então, a gente não tem poder de decisão judicial, a gente atua, não depende de autorização do Legislativo ou da Câmara de Vereadores ou de qualquer secretaria para atuar. As nossas decisões são autônomas, claro que a gente responde por isso, a gente responde ao Ministério Público, ao Judiciário, mas no que cabe ao Conselho Tutelar, no direito, na proteção de criança e adolescente, a gente tem essa autonomia, não precisamos dessa autorização do poder do Legislativo ou do Executivo para poder atuar. Então, assim, a gente trabalha na defesa, na proteção de crianças e adolescentes, né, dos zeros ali até no período ali de gestação da mãe, até os 18 anos incompleto. Para quem não conhece ainda, aqui no município temos 2 conselhos tutelares, o Conselho Tutelar Semear e o Conselho Tutelar Proteção. Eu vou trazer um pouco do nosso trabalho, enquanto eu como atuante do Conselho Tutelar Proteção. O Conselho ele atua 24 horas, por mais que exista uma carga horária na sede, das 8 às 6 da tarde, ele atua em regime de plantão ou sobreaviso aí 24 horas por dia. Então, tem um telefone de plantão, quando é acionado finais de semana, feriados, a gente, dependendo da escala, a gente executa, né? O Conselho Tutelar ele tem uma lei própria, então a gente o Conselheiro Tutelar ele não é efetivo do município, a gente é processo seletivo, até agora no último mês de outubro a gente teve o processo de escolha, no qual eu fui reconduzido por um mandato de mais 4 anos. Então, a gente não se enquadra como efetivo, a gente tem uma legislação própria, a gente é vinculado administrativamente à Secretaria de Assistência do município e financeiramente, diretamente ao gabinete do prefeito. Então, quando se requer questões de recurso financeiro, a gente depende do prefeito municipal. Então, até a gente faz um apelo já lembrando da LOA que está para ser votada aí, que a gente precisa ficar mais claro as questões de verbas aí de recursos que são obrigatórios, está lá na nossa lei municipal, que tem recurso próprio para manutenção, investimento, capacitação do Conselho, que a gente entende e vê no projeto ali da lei orçamentária ali que ele não está claro, ele não aparece, a gente sabe que está dentro do gabinete, mas não sabe valores, a gente não consegue distinguir. Então, e no portal da transparência é transparente, a gente fica com um pouco de dúvida. Então, falando um pouquinho do Conselho Tutelar, a gente só queria, assim, a gente encaminha a cada trimestre uma estatística de atendimento. Esse é enviado por e-mail, a gente encaminha para o Ministério Público, para a Delegacia Especializada, a DPCAM, a gente encaminha para o Judiciário, para o Gabinete, Secretaria de Assistência, CMDCA e para a própria Câmara de Vereadores. Eu não sei se todos os vereadores têm conhecimento, mas a gente encaminha para o e-mail geral da Câmara de Vereadores. Eu não sei se daí todos têm acesso a essa estatística, mas são informações, são fontes para planejamento, porque ali vai aparecer números de violência, estatisticamente, que a gente faz. Então, a cada 3 meses, a gente faz esses encaminhamentos para esses órgãos, né? Então, eu vou trazer um pouco aqui em relação até o mês de setembro, que foi a última, como a gente tem
não é um regimento, uma legislação, que é o CONANDA, ele determina ali que a gente informe essa estatística a cada trimestre à rede de proteção, ali aos gestores, né? Então, o último que a gente encaminhou foi em setembro de 2019. Até setembro de 2019, isso eu vou trazer aqui, são dados de apenas um conselho tutelar, porque como são dois, ele é dividido por zoneamento. Então, eu tenho informação aqui do nosso. Até era para o outro conselho tutelar ter fornecido essas informações, mas não foi, até o momento, eles não tinham fornecido ainda. Então, assim, em termos gerais de atendimento dentro do Conselho Tutelar, até setembro de 2019, foram 2.579 atendimentos. Isso entre criança, né, feminino, masculino, transgênero, isso no geral, né? Dali do período ali de 0, né, de infantil ali até os 18 anos incompleto. Dentre esses atendimentos, eu vou trazer aqui, por exemplo, a maioria dos denunciantes, da parte de como chega essa denúncia até a gente. Daquele total ali, 209 atendimentos foram através de denúncias anônimas. 257 foram através da assistência social, através de CRAS, CREAS, serviço da assistência social. E grande parte aqui, com 786, foram a própria família buscando atendimento. No que se refere aos bairros, nos bairros que a gente atende, foram 236 atendimentos referente ao bairro, ao Brejaru, 295 ao Caminho Novo, 230 Frei Damião, Ponte do Imaruim, 438, e São Sebastião com 406 atendimentos. Então, assim, tirando os outros bairros que foram baixos, então ele é bem dividido, não tem, em questões de políticas públicas, não dá para se pensar somente em um bairro ou outro, porque é o Frei Damião, porque é o Brejaru, porque é o Jardim Dourado ou o Caminho Novo. Não, pensando em questões de prevenção, acredito que tem que ser pensado e olhado mais geral, mais global, olhar o município num todo, né? Eu vou também falar agora aqui um pouco questões dos direitos violados. O que, dentre os que a gente consegue identificar, porque o que acontece? O Conselho Tutelar recebe a denúncia, identificando a situação, faz o encaminhamento para a rede. Então, assim, eu vou trazer alguns, pontuar uns que deu mais destaque. Por exemplo, a evasão escolar, são atendimentos, 677. Aqui, basicamente, refere aos apoias, que é as questões que é de conhecimento, a grande parte, que acompanha a parte da educação. É uma situação que precisa ser debatida, resolvida, conversada, precisa ser resolvida a questão da evasão escolar. Então, precisa-se encontrar meios de diminuir essa evasão. Acredito que tem que haver uma conversa, um diálogo com a Secretaria de Educação para encontrar formas de entender o porquê dessa evasão e como diminuir esse número, né? A falta de escolas, de falta de vagas, por exemplo, são 478 atendimentos até setembro relacionados à falta de vaga. É importante frisar, porque assim, se fossem vagas ofertadas, se fossem serviços oferecidos pelo município, não haveria necessidade de estar no Conselho Tutelar, porque a gente entende, enquanto educação é direito, não há, a partir do momento que o município não fornece a vaga, ele está violando um direito. Não haveria necessidade do Conselho Tutelar atuar em impedir vaga para o município, que é direito. Ele não haveria necessidade da família ir até a escola, pegar uma negativa para ir até o Conselho Tutelar, para a gente fazer o pedido, e daí, para posteriormente, quando não é fornecido, a gente ter que fazer a representação judicial. Isso é um trabalho desnecessário, porque quando a gente judicializa um pedido de vaga, uma família que quer a vaga em março de 2019, por exemplo,
A gente representou, a gente dá um prazo, a requisição tem um poder, do Conselho Tutelar tem um poder de cumpra-se. Então, a partir do momento que o município deixa de cumprir alguma dessas requisições do Conselho, a gente representa o município. Até porque, se a gente não representar, a gente também está sendo omisso, a gente responde por isso. Então, querendo ou não, a gente representa, só que essa não é a saída, a judicialização não é o caminho. Por quê? É o processo, todo mundo que sabe que um processo judicial demora, e daí fica 6 meses, 7 meses, uma criança fora da escola. Quer dizer, quando a família, tentam se conseguir a vaga, passou 6 meses, a criança perdeu o ano. Então, quer dizer, judicializar não é o caminho. Outras situações aqui, também que acaba pontuando, que a gente trouxe, né, é a questão da negligência, daí a questões de famílias, a questão de maus tratos, e daí tem um pouco ali as questões das violências físicas, psicológicas e violência sexual contra criança e adolescente. Apesar das campanhas nacionais, a gente, enquanto conselho, a gente entende que o município deveria atuar ou trazer, ou trabalhar mais essas questões, porque o que se tem hoje em dia, nos últimos anos, são um dia ao dia da violência sexual, tem ali uma faixa, fazem um trabalho na Praça da Palhoça, ali, colocando as faixas nos cartazes, e acreditam-se que isso é campanha de prevenção. E nós, enquanto conselho, a gente já conversou já com o próprio CMDCA, porque esses são estatísticas, são números para se trabalhar em questões de prevenção, de trabalhos, de projetos para a Câmara de Vereadores, para propor, porque são situações que não vão se resolver em um dia, mas leva-se tempo. Então, a gente não consegue visualizar esse tipo de trabalho de prevenção. Esse tipo de trabalho tem que ser contínuo, tem que agregar a escola, a comunidade, tem que se debater. E a gente vê que fica fala-se muito no dia da campanha contra a violência sexual, contra o suicídio, e daí passa aquele dia, passa aquela semana, passa o mês amarelo, o mês disso, o mês daquilo, e esquece um pouco dessas questões. Eu vou trazer a questão na questão das vagas, vou só dar uma reforçadinha, por exemplo, do GT0 ao GT3, até setembro de 2019, a gente fez 97 pedidos de vaga. Lembrando que essas questões do GT0 ao GT3, o Conselho Tutelar não consegue representar, porque daí o município tem um período de adequação de fornecer essas vagas obrigatórias, né? Então, nesses casos, quando a gente não consegue, quando não vem uma resposta positiva, a família procura a Defensoria Pública e entra direto com a ação via Defensoria, que também é outro problema, que demora 6 meses para conseguir um advogado, né? E daí no GT4, GT5, a gente consegue representar. Até setembro, a gente fez 54 pedidos. Se a gente fizer uma conta básica aqui, dá 150 pedidos de vaga para o GT4, GT0 ou GT5. É direito da família, não precisava a família ir lá no Conselho Tutelar pedir vaga, fazer a gente parar, pedir negativa do município, daí a gente fazer o pedido, encaminhar, não há necessidade, o município tem que fornecer direito, é indiscutível essa questão. E daí, do primeiro ano ao 9º ano, que a gente tem uma grande problemática, que é a questão das faltas de vaga. Então, o número maior aqui, ele acaba ficando entre 60 e 70 no geral, ali entre primeiro e segundo, terceiro e quarto, quinto e sexto, que são todos vagas, direito obrigatório, direito à educação, está lá, é constitucional, não tem, aqui ninguém se discute esse direito. Então, e daí, nessas questões de pedidos de vaga, pedido de vaga, saúde, por exemplo, especialistas, consulta com médicos especialistas, que a gente teve 24, que geralmente são essas questões de saúde que não é fornecido na UBS, mas que é direito da família. Então, a gente precisa rever. Desses pedidos aqui, a gente fez 561 requisições, entre educação, saúde, isso até setembro. Querendo ou não, a gente entende que é um número muito alto para algo que é responsabilidade do município fornecer. Não estou aqui questionando
gestão, nada, mas eu estou falando aqui enquanto Conselho Tutelar, como um órgão que defende os direitos de crianças e adolescentes. A gente não está aqui automaticamente, quando a gente fala direitos de criança e adolescente, a gente também fala em direito de seus pais, que é direito de ter uma creche para poder ir trabalhar, é direito de ter a creche com horário estendido, a gente entende também porque a família até 5 horas da tarde, o pai sai 6 horas, trabalha no centro até chegar, com quem fica. Então, a gente queria mais trazer nesse sentido um pouco esse nosso trabalho que, apesar de, a gente entende que é importante, não só a gente, mas como em geral, porque a gente é cobrado pela sociedade, a gente é cobrado pelo poder público, a gente é cobrado pelo judiciário, é cobrado pelo próprio Ministério Público, e daí quando a gente precisa, a gente entende que precisa de uma atuação mais eficiente, a gente acaba entendendo que tem coisas que ficam de lado. Para ter uma ideia, no começo do ano, desse ano agora, 2019, a gente tinha 100 e poucos pedidos que a gente ia representar, do começo do ano, que é o problema ali no início do ano letivo. Desses 100 e pouco, a gente teria que representar, mandar para o judiciário. A gente foi lá, foi falar com o doutor Aurélio, falamos com o juiz, o Marcos, ali, o juiz também, para tentar uma solução. E daí a gente entendeu que o próprio Ministério Público disse, façam o que é de competência de vocês, representem. Que não é o caminho, não é, às vezes, em março, representar para fornecer a vaga lá dali a 4, 5 meses, e daí a família fica com o filho fora da escola, é um direito fora, e a gente precisa dessa atuação um pouco mais eficiente. E daí a gente só queria mesmo era agradecer esse espaço, de mostrar um pouco o nosso trabalho. É um trabalho que eu não atuo sozinho, cada conselho são 5 conselheiros, a gente atua em colegiado, são decisões que a gente sempre atua em colegiado para ter mesmo que está na lei a nossa garantia de respaldo, porque se eu fizer algo, assinar sozinho e não tiver respaldo, a gente fica mais complicado. E quando um colegiado assina a maioria, tem mais respaldo, tem mais legalidade. Então, a gente sempre preza pela essa questão de trabalhar dentro do que é correto, em trabalhar nessa defesa, que a gente sabe, até hoje eu estou de plantão, então, hoje das 6 da tarde até amanhã, às 8 da manhã, eu estou de sobreaviso, estou com o celular do plantão, caso me toque 2, 3, 4 horas da manhã, eu sou obrigado a sair, a gente entende desse respaldo, a gente precisa dessa valorização, porque a gente está lá desde 2016, a gente nunca conseguiu ser recebido pelo prefeito, é uma angústia que a gente tem, a gente é vinculado diretamente ao gabinete dele. No que se refere a questões de trabalho, garantias, melhoras de trabalho, a gente precisa do aval do prefeito, precisa dele, e não existe negociação se os dois lados não conversarem. E o que a gente tem hoje, a gente não consegue essa reunião, não consegue dialogar, ele fica muito para frente e a gente sente-se um pouco deixado de lado, apesar de muitos, a mídia comentar, de todo mundo falar da importância do trabalho, da necessidade do trabalho do Conselho Tutelar, e é nesse sentido que a nossa fala é só realmente reforçar, agradecer esse espaço, de estar mostrando um pouco do nosso trabalho, da nossa rotina do enfrentamento aí contra os direitos violados aí.